Boa noite, povo de Deus, boa noite você que está junto conosco aqui no canal. Eu sou o pastor Gerson Soares e este é o nosso encontro de todos os dias. Pais, mães, avós, responsáveis por esse filho, orar para que Deus ele venha abençoar as nossas vidas, abençoar a vida dos nossos filhos. Se o nosso filho está bem, está sendo abençoado, automaticamente também nós somos abençoados, tá bom? Você que é novo aqui no canal, peço que você se inscreva e coloque também aqui embaixo nos comentários o nome do seu filho. Nós iremos orar para Deus abençoar a vida dele em nome de Jesus. Olha, hoje eu quero falar sobre pensamentos multiangulares que nós temos que ter com os nossos filhos. Nós devemos pensar, passar essa visão para ele, passar essa visão para os nossos filhos, para que eles tenham pensamentos multiangulares. Agora, deixa eu te explicar o que é o pensamento multiangular para muitos não ficarem perdidos. O pensamento multiangular refere-se à capacidade de considerar diferentes perspectivas, abordagens e pontos de vista ao analisar uma situação, problema ou questão. Em vez de adotar uma visão única ou limitada, o pensamento multiangular envolve a exploração de múltiplos ângulos, levando em conta diversas opiniões, experiências e contextos. Isso pode levar a uma compreensão mais completa e rica de um assunto, permitindo a tomada de decisões mais informadas e a busca por soluções mais criativas e inclusivas. Olha só a importância de você passar essa visão para o seu filho, para que ele não veja o mundo simplesmente da forma que ele apresenta. Isso serve também para aquele momento no qual ele vê algo muito bonito na frente dele, algo muito agradável a ele, muito desejável. O pensamento multiangular vai fazer com que ele veja também as coisas ruins daquele acontecimento. Às vezes o seu filho é uma pessoa que não tem consequências. Ele não vê as consequências das coisas. As pessoas chamam ele para a balada, as pessoas chamam ele para fazer coisas ruins e ele não vê o que pode acontecer se ele fizer esse ato. Passar essa visão já desde a infância é muito importante. Que existe o lado do prazer, mas existe também o lado da decepção. Ensinar os nossos filhos a pensar de forma multiangular é abrir seus horizontes para enxergarem além das aparências e considerarem diferentes perspectivas. Olha só o que fala a palavra de Deus em Provérbios 27:17. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro, ou seja, o homem, o ser humano, ele afia outro ser humano. Você, como pai, é o ferro que vai afiar o outro ferro. Você é o pai que vai afiar o filho, vai passar o ensinamento. Somos capazes de afiar uns aos outros, desafiando-as mutuamente a pensar de forma mais ampla e profunda. Provoque pensamentos com o seu filho. Jesus aqui na terra, ele normalmente respondia uma pergunta fazendo outra pergunta, provocando um pensamento àquela pessoa. Ele nunca dizia só sim ou não. Raramente ele fazia isso. Mas sempre ele fazia da sua dúvida uma aula. Ele ensinava, é por isso que ele é chamado de um mestre, porque ele tinha um dom do ensinamento. Jesus, ele nunca dava uma resposta sem ensinar algo, se não provocar o seu pensamento, se não fazer com que você reflita naquilo, saia pensando. Lembramos que somos responsáveis não apenas de criar crianças, filhos, mas sim por cultivar futuros líderes, pensadores, críticos e agentes de mudança. Nossos filhos não devem apenas seguir caminho traçado, mas sim serem os arquitetos de um novo horizonte. Seja você o construtor desse arquiteto. Seja você o professor desse arquiteto, para que ele venha construir edifícios para o bem, para que ele venha edificar vidas. Não estou falando de prédios, mas sim de vidas. Inclusive, a principal, que é a vida dele. Para que ele venha ser alicerce da sua própria vida, para que ele venha construir um alicerce na sua própria vida. Investindo neles,
a coragem de questionar, a curiosidade de explorar e a empatia de compreender. Sabe, aquele pai, aquela mãe que não quer falar com o filho é curioso, está naquela fase que pergunta tudo, mas o pai não quer responder, abusa de o filho perguntar, de o filho sempre ficar perguntando e o pai tem raiva até, às vezes manda o menino calar a boca. É um momento, você está desperdiçando um momento crucial na vida dele. Se ele aprender que ele não pode perguntar, ele vai ficar impedido de aprender. E aprender com a pessoa principal, que é o pai e a mãe, os responsáveis. Se você está negligenciando esse ensinamento para o seu filho, você está errado. Não seja negligente, não feche os seus lábios a ensinar as coisas para o seu filho. Eu estava em um supermercado ontem e um menino viu um ovo diferente, era um ovo de codorna. Não sei se você sabe como é, um ovo pequeno, assim manchadinho, acho que todos sabem. Você que é do Brasil, você sabe. O ovo de codorna é pequenininho e a criança queria saber da mãe o que era aquele ovo, o que era aquilo, que era diferente, não era grande igual ele conhecia o ovo de galinha. Ele não conhecia o ovo de codorna. E a mãe simplesmente disse que não ia levar. Não vou levar não. E ele falou até de forma grosseira, não vou levar. E ele disse, mas eu só quero saber o que é. E ela virou as costas para a criança e saiu. Aí eu cheguei e falei bem baixinho, é ovo de codorna. Ele tomou um susto e disse, ah tá. Aí saiu correndo atrás dela. Se você não ensina a sua criança, no caso dessa criança foi eu que falei. Ele perguntou e eu falei, eu não tive má intenção, mas se a pessoa chega para você, o seu filho chega para você e te pergunta, se você não responder, outra pessoa pode dar uma resposta para ela totalmente diferente do que ela precisa ouvir. Isso vai alongando, tendo mais dificuldade para você criar laços. Você está criando um afastamento entre você e o seu filho, simplesmente porque você tem preguiça de falar com seu filho, simplesmente porque você não quer perder o seu tempo explicando coisas para o seu filho. Muitas pessoas hoje não falam coisas para o pai, segredos até para os pais, porque eles afastaram as crianças. Quando era criança, eles afastaram, colocaram limites que não poderiam ser colocados, colocaram barreiras que não poderiam estar lá. Preste bastante atenção, você que ainda tem filho criança. E se você já tem um filho, já na fase adulta, já jovem, comece a consertar isso se você quiser. Sempre há tempo, sempre há uma saída. Comece a consertar isso. Ah, quando eu vou saber das coisas do meu filho, já tem acontecido a bagunça, já tem acontecido o desastre, a notícia ruim já chegou. Você sabia que o amigo ele conhece mais o seu filho do que você? Você sabia que muitas vezes o amigo do seu filho, ele conhece mais o seu filho do que você? É triste isso, mas é a verdade. É triste saber isso, mas é a verdade. O amigo dos filhos sabe mais, conhece mais na vida do próprio filho do que os pais. Eles se abrem mais com os amigos do que com os próprios pais. Isso é triste. Porque você como pai, mãe, era para ter total intimidade com o filho, de chegar, de falar, explicar, o filho perguntar, informar. Mas isso não é o que acontece. Isso não é o que se vê. Então, você tem que passar esse pensamento para ele, esse pensamento multiangular. Passa esse pensamento multiangular para ele. Busca isso no seu entendimento. Olha, filho, tenha um pensamento multiangular. E você vai lá e explica o que é um pensamento multiangular. Tenha um pensamento multiangular. Quando vê as coisas, veja o que pode acontecer, se vai dar certo, se vai dar errado, calcule se compensa ou não, para depois você não vir chorar, para depois você não ficar aí, na pior. Ah, mas o meu filho ele não vai me obedecer. A obrigação é sua de ensinar.
se ele vai te obedecer ou não. O seu filho é um ser pensante, mas a obrigação, o dever seu é de ensinar. Amém? Feche os seus olhos em nome de Jesus, vamos orar para Deus abençoar as nossas vidas. Santo Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, aqui está, Senhor, pais e mães que oram para os seus filhos. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que esse ensinamento que o Senhor nos colocou hoje sirva, Senhor, para os nossos filhos. Colocar em seu pensamento, em seu entendimento, que nem sempre, Senhor, aquilo que ele vê como coisa boa realmente é. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, opera, Senhor, os teus sinais e as suas maravilhas. Faz, meu Deus, esse entendimento chegar aos nossos filhos. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, porque eu sei, Senhor, nós sabemos que somente o Senhor tem um poder para sarar e para curar. Somente o Senhor tem um poder, Senhor, de fazer a transformação na mente desse filho. Meu Pai, eu te peço pelo aquele que é obediente a Pai, que ouve, Senhor, os conselhos. Amém, Senhor, por ele. Mas eu te peço, Senhor, pela vida daquele que está, Senhor, com a mente tampada, com os olhos tampados, com os ouvidos tampados, que não enxerga e não escuta o seu pai e a sua mãe. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, vai abrindo os ouvidos, vai destampando, Pai, os ouvidos dele, vai dando visões para ele, Senhor. Meu Pai, que ele venha enxergar o poder do conselho do pai e da mãe. Pois grande é, Senhor, de grande proveito é esse conselho. Pois ela está sendo, Senhor, ministrada por Ti todos os dias. Todos os dias o Senhor está colocando uma palavra para ela, para ele. Então, Senhor, abençoa os pais. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa, Senhor, todas as áreas da vida desse filho. Nós te pedimos, Senhor, opera, meu Deus, os milagres, as tuas maravilhas na vida desse filho. E não deixa, Senhor, ele cair, Senhor, por convite, Senhor, que não vem de uma pessoa de Deus. Não deixa, Senhor, essa pessoa ser iludida por pessoas que não conhecem a tua palavra. Manipulada, Senhor, por pessoas que são usadas pelo mal para levar ele, Senhor, à perdição. A falsa amizade, o engano. Meu Deus, em nome de Jesus, opera e faz os teus sinais. É o que nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Amém. Bom, pessoal, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família em nome de Jesus. Eu quero que você fique com essa palavra no seu entendimento. Porque Deus, Ele tem mais a fazer na vida do seu filho. Amém. Eu quero te convidar a amanhã participar junto conosco da oração. 6 horas da manhã, nós estaremos orando pela sua vida e também todos os dias, às 18 horas, horário de Brasília, nesse grupo de oração, pais e mães que oram pelos seus filhos. Um forte abraço, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe os seus filhos, em nome de Jesus.